Ação e Reação, André Luiz, capítulo 6, no Círculo de Oração. Na terceira noite de nossa permanência na casa, o instrutor Druso nos convidou para o círculo de oração. Silas explicava generoso que teríamos oportunidade para interessantes estudos. O serviço de prece em conjunto, 2 vezes por semana, era realizado na mansão em local próprio e no decurso das atividades que lhes eram afetadas, materializavam-se habitualmente um ou outro dos orientadores que, de esferas mais altas, superintendiam a instituição. Então, existia um processo mediúnico. Nessas ocasiões, Druso e os assessores mais responsáveis recolhiam ordens e instruções variadas referentes aos numerosos processos de serviço em movimento. Questões eram respondidas, providências de trabalho eram com segurança indicadas. E de certo, mesmo nós, adventícios, ou seja, de fora, no estabelecimento, poderíamos apresentar qualquer dúvida ou pergunta para esclarecimento oportuno. Fiquei feliz. Hilário, algo preocupado, perguntou se deveríamos obedecer a algum programa especial, informando o assistente que nos cabia apenas manter no santuário próximo o coração e a mente escoimados, ou seja, limpos, livres de culpa, de qualquer ideias ou sentimentos indignos da reverência e da confiança que nos compete dedicar à providência divina e incompatíveis com a fraternidade que devemos sinceramente uns aos outros. Me vali de alguns instantes rápidos e roguei a inspiração de Jesus para que a minha presença não fosse motivo de perturbação no ambiente amigo que se propunha nos acolher. Logo após, seguindo o companheiro, Hilário e eu tivemos acesso a uma sala simples em que Druso nos recebeu sorridente e bondoso. Grande mesa ladeada de poltronas modestas em que se acomodavam 10 pessoas simpáticas, 7 mulheres e 3 homens, apresentava a cabeceira ampla, pondo em destaque a grande poltrona em que o diretor da casa se sentaria. Do outro lado, à nossa frente, surgia a larga tela translúcida, medindo aproximadamente 6 metros quadrados. Fora do círculo de pessoas que evidentemente emprestariam cooperação mais ampla às tarefas em perspectiva, estavam 3 assistentes, 5 enfermeiros, 2 senhoras de aspecto humilde, Silas e nós. Dispunhamos ainda de tempo para a conversa edificante e discreta. Aproveitei a oportunidade para perguntar do prestimoso amigo quanto às funções dos 10 companheiros que se formalizavam em redor do chefe da casa, como a dar força ao pensamento. Silas não se fez de rogar e esclareceu de pronto. São amigos nossos que aprimoraram condições mediúnicas favoráveis à realização dos serviços a se desdobrarem aqui. Colaboram com fluidos vitais e elementos radiantes altamente sublimados, de que os nossos instrutores se servem com eficiência para se manifestarem. Então, os instrutores a que ele se refere são os que vêm de níveis superiores até ali onde eles estavam. Admirado, meu colega considerou: podemos interpretá-los como sendo santos em atividade na mansão? E Silas observou bem-humorado: de modo algum.
São trabalhadores prestativos, tanto quanto nós, padecem ainda a pressão da reminiscência perturbadora do plano físico, carreando consigo as raízes dos débitos que adquiriram no passado, para o justo reajuste em futuro, talvez próximo, na reencarnação. Ainda assim, pela disciplina a que se afeiçoam no devotamento aos semelhantes, conquistam simpatias providenciais que funcionam à maneira de valores expressivos a atenuarem dificuldades e provas nas lutas futuras. Ou seja, quem serve, recebe. Isso quer dizer... No entanto, a palavra reticenciosa de Hilário ficou no ar, uma vez que o nosso amigo, apreendendo a sua pergunta, afirmou otimista: sim, isso quer dizer que nas zonas infernais também dispomos de preciosas oportunidades de trabalho, não somente vencendo as aflições purgatoriais que estabelecemos em nós mesmos, como também preparando nossos caminhos para o céu interior que devemos edificar. Então, todo lugar é lugar para crescer. O ensinamento resumia imensas consolações para nós. A essa altura do entendimento, Hilário centralizou a atenção nas duas damas presentes, cuja apresentação exterior demonstrava singular diferença do meio a que nos ajustávamos, pela extrema tristeza que traziam na fisionomia, e perguntou respeitoso: meu caro Silas, quem são essas nossas irmãs que, francamente, se distanciam do tom psíquico aqui reinante? O interpelado sorriu e informou: são irmãs que, por mérito em serviço, receberam o direito de partilhar a reunião de hoje, de modo a suplicarem auxílio na solução dos problemas que tocam suas almas de perto. Conheço-as pessoalmente. São mulheres desencarnadas que primam pela abnegação, atuando em socorro de espíritos familiares que sofrem nessas regiões as duras consequências dos delitos a que se entregaram imprevidentes. Após lhe dirigir um olhar fraterno, acrescentou: Madalena e Silvia se casaram na última existência com 2 irmãos consanguíneos que se odiaram terrivelmente desde a mocidade até a morte, e em razão dessas desavenças cometeram erros deliberados e clamorosos nos setores da política regional em que estiveram situados. Nutriram vastas sementeiras de egoísmo e discórdia, impedindo o progresso da coletividade que lhes cabia servir, e alimentando a cisânia, ou seja, a desavença, e a crueldade entre os companheiros que abraçavam seus pontos de vista, seus correligionários, né? Muitos crimes foram executados, incitados por ambos, que estimavam acalentar a discórdia incessante entre os parceiros de arregimentação partidária. E por essa razão espiam nas linhas inferiores do sofrimento os delitos de lesa fraternidade que praticaram contra si mesmos. Pretendia perguntar em que consistiam as provações dos amigos infortunados a que conferíamos, mas a palavra de Druso se fez ouvida, nos convencendo à necessária preparação. Certamente os alertando quanto às faltas involuntárias em que poderíamos incorrer, pediu para que nós, os que partilhávamos a prece ali, pela primeira vez, guardássemos plena abstenção de pensamentos menos dignos, abolindo qualquer recordações desagradáveis, para que não se verificassem interferências na câmara cristalina, nome pelo qual Druso designou o grande espelho à nossa frente, durante a manifestação do venerável mensageiro,
cuja visita aguardava. Explicou que as forças associadas dos médiuns presentes se caracterizavam por extremo poder plástico e que uma simples ideia nossa, incompatível com a dignidade do recinto, poderia se materializar, criando imagens impróprias, apesar de temporárias, na face do aparelho sob nossa vista. Convidados finalmente pelo generoso diretor a perguntar qualquer dúvida ou preocupação que assomassem à nossa mente, perguntei se poderíamos fazer uma ou outra pergunta ao emissário prestes a chegar, ao que ele consentiu plenamente, porém, nos recomendando conservar em qualquer assunto a nobreza espiritual de quem se consagra ao bem de todos, sem se deter em perguntas ociosas, alusivas às estreitas inquietações da esfera particular. Ou seja, perguntar apenas o que seja benéfico para todos, nada de individualidade. Logo após, avisou que, através dos dispositivos especiais, todos os recursos dos medianeiros presentes seriam concentrados na Câmara, que, daquele minuto em diante, estaria sensibilizada para as tarefas daquela hora. Brando silêncio passou a reinar entre nós. Em atitude respeitosa e expectante, o diretor da instituição se ergueu e orou comovidamente. Mestre divino, digna-te abençoar nossa reunião nesta casa de paz e serviço. Pois tua bondade, em nome do infinito amor de nosso Pai Celeste, recebemos a sublime dádiva do trabalho regenerador. Porém, nestas regiões atormentadas, somos vastas falanges de espíritos extraviados no sofrimento expiatório, depois dos crimes impensados em que chafurdamos a nossa consciência. Apesar de prisioneiros, presos às penas que geramos para nós mesmos, saudamos tua glória divina, tocados de reconforto. Concede-nos, Senhor, a assistência dos teus abnegados e sublimes embaixadores, a fim de que não desfaleçamos nos bons propósitos. Sabemos que, sem o calor das tuas compassivas mãos, nossa esperança morre, como uma planta frágil sem a bênção do sol. Mestre, somos também tutelados teus, embora permaneçamos no cárcere de clamorosas defecções, quer dizer, deserções, perdas, suportando as lamentáveis consequências de nossos crimes. Destes lugares tenebrosos partem angustiosos gemidos em busca de tua piedade incomensurável. Somos nós, os condenados da penitência, que muitas vezes soluçamos desarvorados, suspirando pelo retorno à paz. Somos nós, os homicidas, os traidores, os ingratos e perversos desertores das leis divinas, que recorremos à tua intercessão, para que as nossas consciências, em purgação dolorosa, se depurem e reergam ao teu encontro. Compadece-te de nós, que merecemos as dores que retalham nossos corações. Ajuda-nos para que a aflição seja nosso remédio salutar e socorre os nossos irmãos, que nas trevas desses lugares se entregam à irresponsabilidade e à indisciplina, dificultando sua própria regeneração por multiplicarem as lavas de desespero que vertem arrasadoras de suas almas. Nesse ponto da rogativa, Druso fez longa pausa para enxugar as lágrimas que transbordavam de seus olhos. A inflexão de suas palavras, repletas de dor, como se ele próprio fosse ali, um espírito recluso em padecimentos amargos, me impressionava vivamente. Não conseguia desviar a atenção dele. Irresistível emotividade constrangia meu peito e o pranto jorrou irresistível. E ele prosseguiu: Confia-te-nos
Confiaste-nos, Senhor, a tarefa de examinar os problemas dos irmãos desventurados que batem à nossa porta. Somos assim forçados a sondar o seu infortúnio, para, de algum modo, encaminhá-los ao reajuste. Não permitas, ó eterno benfeitor, que nosso coração se endureça, ainda mesmo diante da suprema perversidade. Não desconhecemos que as moléstias da alma são mais aflitivas e mais graves que as doenças da carne. Desse modo, nos encha de infatigável compaixão para que sejamos fiéis instrumentos do teu amor. Permite que teus prepostos amparem nossas decisões nos compromissos por assumir. Não nos relegues à fraqueza que nos é peculiar. Dá-nos, Cristo de Deus, a tua inspiração de amor e luz. Nesse instante, ainda mesmo com o tom de voz não anunciasse o fim da oração, o generoso amigo não conseguiria continuar, porque a emoção estrangulava a prece em sua garganta. Todos chorávamos contagiados por suas lágrimas abundantes. Quem era Druso, afinal, para entregar-se daquele modo à oração? Como se ele próprio fosse entre nós o maior dos torturados? Não tive tempo para estender qualquer consideração, porque, respondendo ao apelo ardente que ouvíamos, extensa massa de vaporosa neblina cobriu a face do espelho próximo. Olhei-a admirado e me pareceu identificar largo floco de névoa primaveril que se espalhava, alva e móvel. Estáticos e felizes, vimos emergir da leitosa nuvem a figura respeitável de um homem aparentemente envelhecido na forma, porém revelando as mais intensa juventude no olhar. Vasta auréola de safirino esplendor coroava os seus cabelos brancos, que nos infundiam inexcedível respeito, a se derramar em sublimes cintilações na túnica simples e acolhedora que cobria o seu corpo esguio. No semblante nobre e calmo, vagava um sorriso que não chegava a se fixar. Após um minuto de silenciosa contemplação, levantou a mão que despediu grande jorro de luz sobre nós e saudou. A paz do Senhor seja conosco. Havia tanta doçura e tanta energia, tanto carinho e tanta autoridade naquela voz, que procurei manter o melhor governo das emoções, para não cair de joelhos. Druso exclamou reverente: Ministro Sâncio, bendita seja a sua presença entre nós. A claridade a irradiar-se do venerável visitante e a dignidade com que se nos revelava impunham fervoroso respeito. Entretanto, como querendo desfazer a impressão de nossa inferioridade, o ministro, surpreendentemente materializado, mantendo o campo vibratório em que nos encontrávamos, avançou para nós, estendendo as mãos num gesto paternal, e nos colocou à vontade, e acrescentou entre afetuoso e convincente que não desejava cerimônias. Em seguida, demonstrando o valor das horas, recomendou ao diretor apresentasse os processos em estudo. Com admiração, vi Druso exibir os documentos solicitados, 22 fichas de largo tamanho, cada qual condensando a síntese das informações necessárias ao socorro de 22 entidades recentemente internadas na instituição. Naquele momento, não pude ensaiar qualquer pergunta direta, mas mais tarde, Silas me esclareceu que Sâncio, investido das elevadas funções de ministro da regeneração em nosso lar, tinha grandes poderes sobre aquela casa de reajuste, com o direito de apoiar ou determinar qualquer medida referente à obra assistencial em benefício dos sofredores, podendo homologar e ordenar providências de segregação ou de isolamento.
e justiça, reencarnação e banimento. O emissário, atento, examinou todos os autos ali expressos em rápidas súmulas, das quais transpareciam não apenas informes escritos, mas também microfotografias e recursos de identificação que lembram os elementos dactiloscópicos da Terra, reconhecimento pelas digitais, né? Aceitando ou não as sugestões de Druso, depois de ligeiras considerações em torno de cada caso particular, apondo em cada ficha o selo que assinalava sua responsabilidade das decisões. Ou seja, assinava as fichas, né? Novatos no ambiente, nos sentíamos estranhos a todos os estudos e deliberações efetuados, menos quanto ao último processo da lista, que se reportava justamente a Antônio Olímpio, o internado da véspera, a cujo despertar assistimos. A presteza com que os dados do ex-fazendeiro haviam sido relacionados era de causar o maior espanto. Convidados pelo instrutor a compulsá-los, porque ele percebia a importância de que o assunto se revestia para nós, Hilário e eu reconhecemos o seu retrato e a legitimidade das declarações que prestou sobre a influência magnética a que foi submetido. Interessando-nos vivamente pela solução do problema, ouvimos a palavra do ministro, que concordava com o parecer da casa quanto à conveniência do socorro imediato ao irmão infeliz e breve reencarnação dele no círculo em que delinquiu, a fim de restituir aos irmãos expoliados os sítios de que havia sido expulsos. Mas acentuou que os criminosos, conforme as alegações dele mesmo, não desfrutava qualquer atenuante das culpas que lhes eram imputadas. O dirigente da casa concordou que Antônio Olímpio viveu para si entre a desvairada egolatria. A desvairada egolatria. Não conheceu senão as suas conveniências. Conservou no mundo o dinheiro e o tempo, sem benefícios para ninguém que não fosse ele próprio. Isolou-se em prazeres perniciosos e por isso não trouxe ao campo espiritual a gratidão alheia, funcionando em seu favor, porque, em matéria de apoio afetivo, dispunha somente da simpatia a nascer no quadro diminuto em que se encerrava o seu estreito mundo familiar. Era, pois, um companheiro realmente complexo, com extremas dificuldades para ser auxiliado no retorno à experiência física. Mas o magnânimo mensageiro recordou que a esposa e o filho eram devedores de seu insuperável carinho. Esses dois corações surgiam ali, segundo a lei, como valores benéficos para o delinquente. Por quê? Todo bem realizado, com quem for e seja onde for, constitui recurso vivo, atuando em favor de quem o pratica. Resumindo as conclusões geradas, notou a pequena assembleia que pediria o comparecimento da irmã Alzira para que se manifestasse em relação às medidas em andamento, abstendo-se de qualquer apelo imediato ao irmão Luiz, o filho favorecido pela fortuna indébita, por se encontrar internado no corpo físico, apelo esse que somente se justificaria em condições excepcionais. O ministro iniciou uma prece silenciosa e, respondendo à sua petição, notamos que a tênue matéria justaposta ao espelho se movimentava de leve, dando passagem agora a uma figura suave de linda mulher.
A irmã Alzira se revelava ao nosso olhar. Parecia integrada na experiência daquela hora, porque não demonstrava qualquer surpresa. Nos saudou com graciosa gentileza e às primeiras interpelações de Sânzio respondeu humilde: Venerável benfeitor, compreendo a difícil posição do meu antigo companheiro nos compromissos assumidos e me ofereço de boa vontade para auxiliar o seu serviço restaurador. Aliás, venho suspirando por essa possibilidade que significa para mim valiosa bênção. Antônio Olímpio foi um carrasco dos próprios irmãos, aniquilando seus corpos para usurpar os seus haveres. Mas para meu filho e para mim, sempre foi um amigo e um protetor, abnegado e queridíssimo. Ajudá-lo a se reerguer, para minha alma, não é apenas dever, mas também inexprimível felicidade. O ministro olhou satisfeito, como se não esperasse outra resposta, e ponderou: Mas sabes que os irmãos assassinados perseveram no ódio e o perseguiram até agora, sem tréguas. Sim, sei tudo isso, esclareceu a simpática senhora. Conheço o poder vingador deles. Arrebataram meu esposo da tranquilidade do túmulo para se saciarem da desforra terrível e nunca me permitiram qualquer aproximação com ele no vale de trevas em que se demoraram por tantos anos. Além disso, ressarcindo meus débitos com o passado, sucumbi por minha vez às mãos deles dois, em tremenda obsessão, no mesmo lago em que perderam o corpo físico. Mas isso não é motivo para recuo. Estou pronta para o serviço em que possa ser útil. Então, nós vemos aqui um espírito superior. Ela sabe que morreu vitimada por eles, mas isso não se devia às situações do passado e não tinha mágoas pelo acontecido e está se preparando para ajudar o marido e os dois irmãos que ele assassinou. Sânzio meditou alguns instantes rápidos e acrescentou: a recuperação de Olímpio para a reencarnação exigirá tempo, mas podes iniciar a obra socorrista com o auxílio deste pouso. E, à frente da atitude expectante da esposa abnegada, continuou: as vítimas de ontem, hoje transformadas em carrascos endurecidos, moram na herança que lhes foi arrebatada pelo irmão fratricida, alimentando ódio contra os seus descendentes e conturbando suas vidas. É necessário que vás em pessoa suplicar a eles melhores disposições mentais para que se habilitem ao amparo de nossa organização, preparando-se para o renascimento físico em época oportuna. Conseguida essa fase inicial de assistência, colaborarás na volta de Olímpio ao lar do próprio filho, e por tua vez voltarás à carne, logo após, a fim de que de novo se case com ele, em abençoado futuro, para que recebas nos braços Clarindo e Leonel, por filhos do coração, aos quais Olímpio restituirá a existência terrestre e os haveres. Então, sempre temos que consertar o que destruímos. Um sorriso de alegria brilhou no semblante da sublime mulher, e talvez porque anunciasse pensamentos de temor, Sânzio a acudiu esclarecendo: não desfaleças, serás sustentada por esta mansão, em todos os teus contatos com os nossos amigos que estão presos na vingança, e atenderemos pessoalmente a todos os assuntos que se refiram à transferência de tuas atividades para este sítio, perante as autoridades a que te subordinas. Nossos irmãos infortunados não estarão insensíveis aos teus roubos. Sofrestes impiedosos golpes nos últimos dias da tua permanência no mundo,
e a humildade dos que sofrem é fator essencial na renovação dos que fazem sofrer. A digna criatura, em lágrimas de alegre reconhecimento, beijou a mão do ministro e se afastou. A cena tocante e simples nos emocionou profundamente. Senti a incomensurável amor de Deus alicerçando os fundamentos da sua justiça indefectível e, no íntimo da alma, bradei para que meus próprios ouvidos: Louvado seja tu, Pai de infinita bondade, que semeias a esperança e a alegria até nos infernos do crime. Como desabotoas rosas de beleza e perfume no seio dos sarçais. Sarçais são arbustos espinhosos. Autorizadas por Druso, Madalena e Silvia se aproximaram do ministro, implorando sua intercessão para que os esposos fossem atendidos naquele estabelecimento de paz e fraternidade para a reconstrução do destino à frente do futuro. Sanzio acolheu suas súplicas com benevolência e carinho, determinando o recolhimento de ambos os infelizes no clima do instituto e prometendo facilitar a reencarnação deles para breve. Ligeiro sinal do diretor nos fez sentir que agora o instante era livre para os entendimentos educativos. Assim, impressionados com o que vimos e observamos, Hilário e eu nos aproximamos do venerável mensageiro com o propósito de ouvi-lo, a fim de aproveitarmos aquela hora de conversa rara e bela. Então, vamos olhar para as nossas provas com agradecimento. Elas são ressarcimentos que estamos fazendo, a menos, é claro, que seja compulsório, como no caso do Olímpio, mas mesmo assim é uma oportunidade de resolvermos problemas que nós mesmos criamos. Vamos deixar de nos queixar do que estamos passando, como se fôssemos vítimas e passemos a fazer o nosso melhor, porque é uma oportunidade que nos foi concedida e que não deve ser desperdiçada. Fiquem com Deus, boa semana, amo vocês.